Hoje é 17 de agosto de 2013, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvano Luiz Moreira, estamos participando da 20ª Assembleia Estadual da CPT, Comissão Pastoral da Terra, aqui no CA, Centro de Agricultura Alternativa, perto de Montes Claros, no município de Mirabela. Estou aqui com o Paulo Fashion, que é da Comissão Pastoral da Terra Norte de Minas. Paulo Fashion, em poucas palavras, conta para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer mais de perto a comunidade Brejo dos Crioulos, quilombolas aqui do Norte de Minas, esse conflito grave que está acontecendo aqui. Olha, a luta pela conquista do território de Brejo dos Crioulos é uma luta já de 14 anos, onde em torno de 500 a 600 famílias reivindicam a retomada desse território que já vem dos seus ancestrais. Qual o tamanho do território? Esse território ele é um território de 17.302 hectares e nesses 14 anos de luta, para isso chegar ao ponto que nós estamos hoje, houve a necessidade de muitas ocupações e despejo, violência por parte dos latifundiários com seus pistoleiros e as suas milícias armadas. Já houve tiroteio, prisões ilegais, mais de 15 despejos realizados pela polícia em cima dos quilombolas, mas a resistência dessa comunidade, desse povo em buscar de volta aquele que lhes pertence, foi a tal ponto que há 2 anos atrás essa comunidade, num fato inédito, conseguiram fazer um acampamento em frente ao Palácio do Planalto. E depois de lá em Brasília? Em Brasília, e depois de 5 dias, 6 dias ali acampados, acorrentados lá? Acorrentados em cruz ali, uma tentativa do governo de que a gente saísse, a turma não saiu e resistiu. Num fato inédito, a presidência da República recebeu mais de 100 quilombolas lá dentro do Palácio do Planalto e assinou o decreto de desapropriação. A presidenta Dilma? Dilma Rousseff, de desapropriação desses quilombolas, desse território de 17.302 hectares. Isso já vai fazer 2 anos até agora e até hoje, depois da assinatura do decreto, a morosidade desse governo do lado dos trabalhadores em terminar os projetos de melhoria de vida desses trabalhadores, até hoje esse território ainda não foi titulado e entregue aos quilombolas, gerando conflito. Num desses conflitos, porque o governo não assinou o decreto e não encaminhou, houve um outro conflito e pela primeira vez tivemos a morte de um pistoleiro da fazenda. Um que já tinha um crime anterior por ter matado um quilombola sem ser julgado e sem ter sido preso. Essa prisão, ela ocasionou, foi com 20 dias, a justiça que durante 14 anos negou todos os direitos, as pistolagens, os pedidos de prisão em relação ao latifúndio e aos pistoleiros, em 20 dias ela prendeu 5 quilombolas que se mantêm presos até hoje. A prisão era durante o processo, não poderia por lei durar mais de 80, 90 dias, já que são pessoas pacíficas com residência fixa e não tem nenhuma prova ainda contundente de que eles são culpados, já deveriam estar soltos respondendo em liberdade, mas por nós termos um judiciário favorável, claramente decidido, que ali é para estar do lado do latifúndio, mantém há quase 1 ano 4 pessoas presas, sem ter nenhuma prova entre eles, né? De maneira que nós entendemos ser meio autoritária e meio arbitrária e de uma maneira parcial ao latifúndio, a tentar criminalizar a luta do povo naquela luta dele pelos direitos deles. Paulo, esses 4 quilombolas estão presos onde? Eles estão presos hoje no município de São João da Ponte. Esse território, vale a pena ressaltar que esse território está localizado no norte de Minas, entre os municípios de Varzelândia, Verdelândia e São João da Ponte. A comarca local é de São João da Ponte. A justiça que os mantém presos é a justiça local de São João da Ponte. Essa decisão foi dada por um juiz de Montes Claros que até então atendia São João da Ponte, né? Ô Paulo, você disse aí, pelo que eu entendi, não basta e não bastava o decreto presidencial repassando, né, liberando o território lá, mais 17 mil hectares, para os quilombolas de Brejo dos Crioulos. Precisa encaminhar várias coisas. O que deveria ter sido encaminhado que não foi ainda? O que é preciso para consumar esse processo? Nesse processo de 2 anos que a Dilma assinou o decreto de desapropriação, deveria o INCRA ter feito a desintrusão desses fazendeiros da área. Ou seja, retirar os fazendeiros, se tem alguma dívida a pagar, pagá-los e entregar o território titulado aos quilombolas. Mas o desinteresse político desse governo em atender esses pobres engaveta esses processos e a gente
gente fica num processo que, ao nosso ver, da Comissão Pastoral da Terra, poderia, se houvesse vontade política, durar 6 meses, ele já tem 2 anos e a situação ainda continua incerta. Ok, Paulo, aqui na 20ª Assembleia Estadual da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, na parte da manhã aqui, foi feita uma moção de repúdio à prisão desses 4 companheiros quilombolas, né? Foi feita uma moção porque a CPT, que trabalha no campo, no estado de Minas Gerais, conhece o lamento, conhece a situação por que passam os pobres da terra nesse estado e nesse país, está vendo de maneira tão absurda essas decisões, essas perseguições. Nós consideramos esses como presos políticos do latifúndio, protagonizado pelo latifúndio, quer dizer, por serem pretos e pobres, estão em cárcere, são trabalhadores, existe abaixo-assinado de mais de 400 pessoas da comunidade, dizendo que eles são pessoas de bem. Nós da pastoral, eu trabalhar conheci que são pessoas de bem e estão lá com a sua liberdade cerceada por uma vontade do latifúndio, por uma vontade de determinada parte desse poder, que é o poder judiciário, em atender às exigências do latifúndio, abaixar a cabeça para o latifúndio, se curvar ao poder do latifúndio, em detrimento do direito à vida, que são desses pobres. Ok, muito obrigado, Paulo, e parabéns por estar aí firme na defesa dos quilombolas. Eu que agradeço. Beleza, estamos aqui também com José Carlos de Oliveira Neto, que é conhecido como o Véio, uma das grandes lideranças do Brejo dos Crioulos. Zé Carlos, velho, o que é preciso acrescentar ao que o Paulo Fashion falou anteriormente aqui sobre a luta dos quilombolas de Brejo dos Crioulos? Para mim, eu estou aqui na 2ª Assembleia, né, na CPT, no Norte de Minas Gerais. O que eu acho que tem que acrescentar tipo assim, o poder judicial ver a forma dessa legalidade. Por quê? O que os quilombolas querem com o território? É para produzir alimento, né? E aqui a gente está vendo que os quilombolas querem a terra para produzir, que está produzindo, que a gente está vendo. E dentro assim, do território quilombola, são 503 famílias cadastradas pelo governo federal já, cadastradas, e são 503 famílias, e nesse meio dessas 503 famílias, elas moram no município de Vazerlândia, São João da Ponte e Verdelândia. Mas que tem as comunidades, que eu moro na comunidade de Araruba, outras comunidades lá, outras famílias moram na comunidade de Orion, outras Caxambu 1, Caxambu 2, Furado Seco e Serra d'Água e Ribeirão do Arapuim. Eu acho que o governo tinha que ver mais rapidão de regularizar a situação dessas terras para tirar a escravidão dessas famílias, porque se ficar lá do jeito que está, a gente está vendo a escravidão mantendo lá, porque assinou o decreto sozinho assim, assinado, ele não vai valer nada para as comunidades quilombolas, porque depois que o decreto foi assinado, se já tivesse tirado os fazendeiros de lá de dentro, as famílias estavam produzindo melhor. Eu acho que tinha que dar um balanço logo no Poder Judicial, para o Poder Judicial ver essa forma dessa libertação mais rápida do território. Ok, muito obrigado e parabéns pela luta, viu, Zé Velho? Obrigado. Estamos aqui também com a dona Jovita Ferreira Viana. Dona Jovita, a senhora mora em Varzelândia, né? Também lá no município onde tem parte do quilombo dos Brejos dos Crioulos, né? Fica na proximidade do Brejo dos Crioulos e também do Furado Seco. A senhora participa da Pastoral da Criança lá? Eu participo da Pastoral da Criança, conheço toda a região, todos os municípios, né? E a senhora conhece, inclusive, os 4 quilombolas que estão presos? Eu conheço a família, todas as famílias lá, porque mesmo antes da Pastoral da Criança, eu fiz o diagnóstico das terras, trabalhei, né, no diagnóstico, e depois a gente fez reunião, porque criamos também a Associação das Mulheres. E para fazer a Associação das Mulheres, eu tive que primeiro fazer um trabalho com elas, porque a maioria não tinha documento, então eu tive que incentivar para que elas tirassem documento.
porque a pessoa sem documento não é nem visto, nem sabe se ele existe. Então, primeiro eu tive que fazer esse trabalho para depois criar a Associação das Mulheres, porque eu já trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Hoje eu não trabalho mais no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eu trabalho no Sindicato da Agricultura Familiar, e aonde a gente tem que fazer reunião. Quando precisa, a gente é chamado e a gente vai e faz reunião com o povo. Então eu conheço assim as famílias, não sei assim dizer o nome de cada um, porque a gente não tem como guardar o nome das pessoas, porque é muita gente, o município é muito grande. Mas conheço, de vista eu conheço todo mundo. O que, dona Jovita, que a senhora que conhecendo todas as famílias lá, gostaria de dizer qual o testemunho que a senhora é sobre essa questão dos 4 quilombolas estarem presos? Eu não vejo assim nenhum motivo por qual eles estão presos. Até eu fico achando assim que deve ser algum mal entendido, ou então pessoas que talvez não queiram que eles moram no lugar, na região, porque tá sempre tendo problema com as famílias. E eu lamento muito, porque famílias de classe pobre, trabalhador, eles trabalham para sobreviver, eles não são pessoas nem de uma estrutura regular. É família de pobre, de baixa renda. Então eles não têm, eu não vejo nenhum motivo para que eles possam fazer coisa errada. E se errar, é até porque sabe que a pessoa que é inocente, às vezes ele erra até sem saber o que está fazendo. Porque eu não vejo, pelo que eu conheço das famílias, não vejo motivo nenhum para que eles fazer um erro porque eles querem fazer. Porque a gente vê que é pessoa humilde. Eu conheço, não só uma reunião, há muitos anos que eu mexo lá, não só na comunidade deles, mas em todas. É no Orion, é no São Vicente 1 e 2, em toda aquela região. E eu conheço não só aquela região, mas toda a região de Biracatu, de todo o município, porque eu fiz esse trabalho. Ok, tá, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, tá, dona Jovita? Obrigada, para nós, né? Estamos gravando aqui detrás da câmara, eu, Gilvander Luiz Moreira, aqui na 20ª Assembleia da Comissão Pastoral da Terra do Estado de Minas Gerais, aqui no CEAR, Centro de Agricultura Alternativa, aqui no norte de Minas, município de Mirabela. Gravando aqui, eu, Frei Gilvander.